Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que o Senhor se faz presente já nesse lugar. Nós estamos em campanha e o tema da campanha é fé em tempos de crise. Nós temos uma vida e a vida, como nós todos sabemos, ela não nos isenta de passar por momentos difíceis. A vida ela não nos isenta de passar por momentos dificultosos, por momentos de crise. E é inevitável um ser humano viver sem passar por um momento de crise. O versículo que nós lemos, ele está encaixado num contexto de crise. Para ser mais específico, está contestado num contexto de morte, um contexto de luto. Louvado seja o nome do Senhor. Vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. E como todos nós sabemos, todos nós conhecemos a história, que Lázaro era um amigo que Jesus amava. Lázaro, ele era uma pessoa íntimo com Deus, tinha intimidade com Deus, com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo. Jesus recebe a notícia que Lázaro ele estava passando por uma doença, uma enfermidade. Só que Jesus ele tinha extrema confiança no Pai. Jesus tinha extrema confiança em Deus. E em várias ocasiões Jesus sempre vai colocar a vontade do Pai, glorificar a vontade do Pai acima das vontades dele. E quando ele recebe a notícia, o comportamento de Cristo é interessante. Ele fala que aquela enfermidade não é para a morte, mas sim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. E o interessante é que ele vai receber a notícia de que Lázaro morreu. Só que o comportamento dele não é desesperador. Quando nós recebemos a notícia de que alguém morreu, principalmente se for alguém da nossa família, geralmente nós entramos em desespero. Geralmente nós entramos num estado de calamidade. A gente começa a se desesperar e encontrar solução onde não tem. Só que Jesus, ele vê aquela morte como um sono. Ele vai falar, ele apenas dorme e ele vai ser despertado desse sono. E aqui eu vejo algo interessante, que nós seres humanos, nós vemos a morte como um estágio final de tudo. Nós vemos a morte como um estágio de que acabou ali, de que a partir dali não existe mais nada. Só que Jesus ele está nos trazendo à memória hoje que por mais que a nossa situação seja de morte, nós estamos vendo o fim. Ele ainda olha para a nossa situação de fim e dar uma continuidade a ela. Jesus, ele sempre vai olhar para a nossa situação que nós achamos que é o fim, mas ele vai olhar com um olhar dizendo, ainda não é o fim, ainda não é chegado o fim. O cenário é de morte, mas ainda não acabou. O cenário dentro da minha casa é de luto, mas ainda não acabou. E é nesse cenário de luto que ele vai entrar em ação, é nesse cenário de luto que ele vai fazer a diferença, e é nesse cenário de luto, de morte, que ele vai trazer a vida novamente. E eu quero liberar algo da parte de Deus, debaixo de uma graça do céu aqui, que é nesse cenário de morte que o Senhor vai retornar novamente a vida para ti. E ele está falando, não é o fim, aleluia. E tem coisas que nós vemos, que nós olhamos e achamos que já morreu. E achamos que já findou. Quando nós olhamos, muitas das vezes lá para trás, para o nosso passado, a gente vê que a gente era mais usado. Quando a gente olha lá para trás, a gente vê que nós tínhamos mais disposição para fazer as coisas concernentes à obra de Deus. Quando a gente olha lá para trás, a gente vê que a gente não tem mais a mesma disposição que hoje. Só que Deus está lembrando para alguém nessa tarde, aquilo que eu te entreguei ainda é teu, aquilo que eu te dei ainda é teu. Tu ainda tem a capacidade de ser usado, porque quem capacita é Ele. Tu ainda tem a capacidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, porque quem te capacita é Ele. Aleluia. E o Senhor recebe essa notícia e ele libera essa palavra para os discípulos. E os discípulos, como muitas das vezes, eles reagem à palavra do Senhor. Eles reagem a esse questionamento, a essa liberação da palavra do Senhor. E
alguns deles vão se duvidar, como Tomé. Eles criam uma dúvida dentro do seu coração. Só que Jesus deixa claro que a glória de Deus ela vai ser revelada no meio dessa situação difícil. E nós podemos entender que aquelas pessoas, aqueles discípulos que andavam com Jesus, não cabia a eles a entender os detalhes do processo que Deus ia fazer na vida de Lázaro. Muitas das vezes nós que andamos com Jesus, quem anda com Jesus, não cabe a nós entendermos os detalhes de como Deus vai fazer. Entender o processo é diferente de entender os detalhes do processo. Deus está falando com alguém nessa tarde. Quem anda comigo não é obrigado a entender os detalhes de como eu vou fazer, mas a confiar como eu vou fazer. Nessa tarde Deus está falando para pessoas aqui que não se trata dos detalhes do processo que Deus vai fazer na tua vida, não se trata dos detalhes de como Deus vai fazer. Ele só pede a confiança, Ele só quer que tu tenha fé nesse momento de crise, para ter a convicção daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Se Deus falou que vai fazer é porque Ele vai fazer. Se Deus falou que Ele vai agir é porque Ele vai agir. Não cabe a nós ficarmos questionando Deus, porque quem é discípulo não questiona. Quem é discípulo entende o processo sem ficar questionando e confia. No lugar dos questionamentos, coloca firmeza. No lugar dos questionamentos, coloca a certeza de que Deus irá fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai fazer independente de qualquer coisa. Só que tem coisas na nossa vida que não cabe a nós entendermos. Tem processos na nossa vida que não cabe a nós que Deus venha revelar como Ele está fazendo. A fé gerada nos tempos de crise é isso, é acreditar que por mais que nós estivermos no ambiente da crise, mas a fé gerada em nós, ela nos traz confiança para confiar no poder de Deus. Aleluia. Porque como eu sempre falo, é muito difícil, é muito fácil nós falarmos que confiamos em Deus, mas é muito difícil nós agirmos como pessoas que realmente confiam em Deus. Na teoria, na prática, a teoria é diferente. Aleluia. Então qual é a fé que tem sido gerada em nossos corações? O que é que nós estamos sendo nesses cenários de crise, nesses cenários de vale? O que é que nós estamos passando para as pessoas que estão do nosso lado? Nós estamos passando uma imagem de alguém que realmente confia em Deus? Ou de uma pessoa incrédula? Porque o mundo, ele vai olhar nossos comportamentos. O mundo, ele vai olhar como nós nos comportamos. E será que nós estamos passando uma imagem de alguém que serve verdadeiramente a Deus? Será que nós estamos passando uma imagem de alguém que realmente é discípulo de Deus? Aleluia. Nós devemos fazer a diferença. E fazer a diferença, muitas das vezes, é tu se comportar com extrema fé em um momento de crise, em um momento de morte. Louvado seja o nome do Senhor. E na descrição do texto, aleluia, Jesus ele vai dizer que aquele mal é para manifestação da glória do Senhor. Isso faz com que a gente entenda que muitas das vezes a glória, ela não vai ser manifestada no movimento. A glória, ela não vai ser manifestada quando tudo vai bem. A glória, ela não vai ser manifestada quando o templo está cheio, todo mundo está sorridente, todo mundo vai estar feliz. Muitas vezes o Senhor vai usar cenários de crise para manifestar a glória dele. Muitas vezes o Senhor vai usar esse teu momento que tu estás passando a glória para te encher, para te usar, para te fazer uma nova criatura e para te moldar. Eu quero falar para alguém que me ouve nessa tarde que esse teu momento de crise Deus vai usar para te encher. Deus vai usar para derramar uma glória sobrenatural. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, mas a glória da segunda casa era uma crise maior do que eles estavam passando lá atrás. Então eu quero dizer para alguém debaixo da autoridade do céu que esse teu cenário de crise vai servir para Deus te encher ainda mais, para Deus te usar ainda mais, para Deus te fazer uma nova criatura na presença dele. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Esses momentos que nós não entendemos porque nós estamos passando, Deus está falando hoje, é para te encher. Esses momentos de luto, aleluia, que tu estás passando, é para te encher. Você já viu aquela pessoa que eu passei por eu visualizei uma situação dessa. Pessoas que é necessário que a pessoa da família morra para ela voltar para Jesus. É necessário que o ente querido caia em um leito de enfermidade para ela voltar para Jesus. Muitas das vezes nós questionamos Deus, Senhor, por quê? Mas por que ele caiu? Por que ela está doente? E Deus está falando, esse mal é para te ganhar, é para te encher, é para te fazer uma nova criatura. Então não questione os processos em que tu tens passado. Não questione os processos em que Deus tem te colocado. Se o cenário é da crise, é na crise que Ele vai te encher. Aleluia. Se o cenário é da fornalha que Ele vai te livrar. Se o cenário é da cova dos leões, é da cova que Ele vai te livrar. Se é na tempestade, é da tempestade que Ele vai te livrar. Não vai ser, aleluia, Deus, Ele não vai te livrar do ambiente perturbador, mas Ele vai te livrar dentro do ambiente que te perturba. Ele não vai te livrar da tempestade, Ele vai te livrar na tempestade. Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar dentro da fornalha. Se for necessário vir a crise, vai vir a crise. Se for para necessário vir o luto, vai vir o luto, mas é nesse cenário que Ele vai te livrar. Aleluia. É nesse cenário que Ele vai mudar a tua vida. É nesse cenário em que tu vais contar o testemunho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus está trazendo a confiança novamente nessa tarde. Deus está trazendo a fé novamente nessa tarde. Deus está trazendo no teu coração, aleluia, aquilo que se perdeu, a confiança que talvez tenha se perdido, o acreditar que talvez tenha se perdido. Deus está trazendo novamente, está dizendo, eu estou reavivando a fé no teu coração, eu estou reavivando, aleluia, o acreditar no meu poder. Paulo, ele vai dizer, perto da morte, combati o bom combate, terminei a carreira. Mas o que é que ele guardou? A fé, aleluia. É no ambiente de morte que a fé tem que estar intacta. É no teu ambiente de luto que a fé tem que estar intacta. É no teu ambiente da crise que a fé vai te manter em pé e não vai te deixar cair. Aleluia, aleluia. Sabe por que tu ainda não caiu ainda? Porque nesses momentos Deus tem gerado uma fé sobrenatural na tua vida. Sabe por que tu ainda não desviou? É porque nesse teu momento de crise Deus te fortalece. Sabe por que tu ainda não abandonou o cargo? É porque nesse teu momento difícil o poder de Deus tem se aperfeiçoado na tua vida. Aleluia, aleluia. Agradeça os momentos difíceis, porque nesses momentos que tu está mais próximo de Deus. Tu pode estar longe do homem, mas está próximo de Deus. Pode estar longe dos amigos, mas está próximo de Deus. O relacionamento acabou, mas está próximo de Deus. Aleluia, Jesus. Se for necessário tirar pessoas da tua vida, Deus vai te tirar para te colocar mais perto da presença dEle. Se for, aleluia, necessário cortar algumas alianças, louvado seja o nome do Senhor, que não te levam para perto de Deus, Deus vai cortar. Aleluia. E é difícil receber uma palavra dessa. É difícil. A Bíblia vai falar que Lucas 17, se eu não me engano, haviam 10 leprosos que pediram para ser curados. Todos eles foram curados, só um voltou. E como eles eram leprosos, a gente pode entender que eles viviam a maior parte do tempo juntos.
E quando eu vivo uma maior parte do tempo junto com pessoas, eu acabo criando um laço com elas. Eu acabo tendo uma amizade com elas. Então eu posso entender que aqueles homens tinham uma amizade muito forte. Só que um escolheu quebrar a amizade que estava afastando de Deus e voltar. Um escolheu deixar as amizades para estar nos pés do Senhor. Aleluia. A melhor escolha na nossa vida muitas das vezes vai nos gerar dor, mas vai nos gerar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o texto vai prosseguir. E Marta e Maria, elas vão receber a notícia que o mestre já estava na cidade. E elas têm os comportamentos diferentes. Marta, ela soube que Jesus estava na cidade e vai até o encontro dele. E quando ela vai ao encontro dele, ela vai questionar ele. Mestre, se tu tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Como nós sabemos, ela vai falar com Jesus, vai questionar. E só que o comportamento de Maria é interessante, porque Maria, ela fica sentada dentro da casa. Provavelmente ela escutou que o mestre já estava perto, mas ela escolhe estar sentada. Ela escolhe ficar dentro da casa ainda. E ela só vai se levantar quando Marta avisa ela que o mestre chegou e ele te chama. Existem comportamentos na nossa vida que nós vamos ter que escolher. Nós vamos ser Martas, que questionamos Jesus, ou vamos ser Marias, que mesmo no cenário do luto, contém o domínio próprio. Mesmo no cenário da destruição, nós vamos questionar ou nós vamos ficar sentados esperando a voz de Deus? Deus está dizendo para alguém nessa tarde, aleluia, quem é você no cenário da morte? Quem é você no cenário da destruição? É Marta que vai e questiona Cristo, por que de tudo está acontecendo? Ou é Maria que fica, mesmo em prantos, sentada chorando? Mesmo em prantos, fica lá no canto dela. Mesmo em prantos, entendendo que tudo que está acontecendo tem um propósito maior. Aleluia. Você está chorando, mas escolha ficar sentada até a ordem do mestre. As lágrimas te corroem por dentro, mas eu ainda escolho estar sentado escutando a voz do mestre, esperando a voz do mestre. Aleluia. A angústia está me corroendo por dentro, mas eu ainda escolho, louvado seja o nome do Senhor, esperar a ordem do mestre. E Deus está falando conosco nessa tarde, está dizendo: espera a minha ordem, aleluia. Não toma decisões precipitadas, não toma decisões pela força do teu braço. Espera a minha ordem, espera a minha ordem. Está chorando, mas eu escolho esperar a ordem. Está lagrimando, eu escolho esperar a ordem, aleluia. Fica sentada no teu canto, espera a ordem do mestre. Aleluia. Uma hora ele vai falar. Ter confiança em Deus é isso. É mesmo no silêncio confiar. Mesmo no silêncio saber que Deus ainda é Deus. Porque às vezes Deus ele está próximo de nós, mas ele quer falar com o irmão do lado. Ainda não é tua vez. No caminho que Jairo ia para até a sua filha levar Jesus para que Jesus a ressuscitasse, existia uma mulher de fluxo de sangue. Então Jairo tinha que esperar os processos do momento. Mas ele não pediu primeiro? Pediu. Só que tinha uma mulher sofrendo há mais tempo. Existem pessoas do nosso lado que precisam escutar a voz de Deus mais do que nós. Não é sempre só nós que estamos na dificuldade. Não é sempre só nós que estamos no deserto. Não é sempre só as nossas dores são maiores do mundo, não. Aleluia. Nós não temos os maiores problemas do mundo, não. Às vezes o teu irmão está sofrendo mais do que tu. E nessa hora,
verdadeira compaixão que Paulo fala para nós termos, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Deus fala conosco nessa tarde. E outro fator importante é a oração que Jesus faz antes do milagre. Antes do milagre ele pega e agradece. Jesus não pede, ele agradece. Ele não pede para Lázaro ser ressuscitado. Ele olha para os céus e agradece ao Pai. Isso faz com que a gente entenda que nós temos mais motivos para agradecer do que para pedir. Nós temos mais motivos para glorificar do que para pedir. Mas Jessé, o meu filho está doente em casa. Eu tenho que pedir a cura dele. Mas Jessé, a porta fechou. Eu tenho que pedir a porta aberta. Mas Jessé, meu relacionamento está por um fim, o meu casamento está por um triz. Mas eu tenho que pedir a reconstituição no meu casamento. Mas Deus está falando conosco nessa tarde, está dizendo, você ainda tem motivos mais para agradecer do que para pedir. Com tudo que você está passando, você tem mais motivos para agradecer do que para pedir. E Deus faz me lembrar agora de Jó, que naquele momento em que ele está cometido das enfermidades, da lepra, a mulher dele olha para ele e diz, abandona o teu Deus, e morre. Só que Jó, ele olha para a situação, e também ele olha para o libertador dele. Ele olha para o cenário dele de dor, mas ele também olha para o Redentor dele e diz, aleluia, que eu esteja passando por tudo isso, que eu esteja enfrentando tudo isso, mas contudo, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu posso estar no meu pior momento, eu posso estar no triste da vida, mas eu tenho que liberar a palavra dizendo que o meu Redentor, ele vive. E eu quero te dizer algo nessa tarde da parte de Deus, que por mais que tu esteja, que a lepra esteja te consumindo, por mais que as dores estejam te consumindo, é hora de olhar para o alto e olhar para o teu Redentor que vive. Eu estou sofrendo, mas o meu Redentor vive. A cruz está pesada, mas o meu Redentor vive. Aleluia, o fardo está pesado, mas o meu Redentor, ele vive. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele vive, ele é a vida. E para a gente finalizar, algo que Deus falou no meu coração foi que naquela época os sepulcros não, as pessoas que eram colocadas nos sepulcros, elas eram amarradas por faixas, elas eram todas enfaixadas, elas eram todas cobertas por faixas, para ficar no sepulcro, conservar o corpo. Só que Jesus ele libera a palavra, dizendo, Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, a Bíblia vai dizer que Lázaro veio. Só que as mãos e os pés dele estavam presos, estavam amarrados. Então, alguém tinha que desamarrar. E é bem provável que tinha uma grande multidão olhando aquela cena. É bem provável que as pessoas que amarraram e ataram os pés, as mãos e o corpo de Lázaro estavam naquele meio. E é bem provável que, quando Jesus dá ordem para desatar ele, as mesmas pessoas que amarraram ele vão desamarrar. As mesmas pessoas que prepararam ele para botar dentro da cova vão ser as mesmas pessoas que vão desamarrar para ele novamente usufruir da vida. Eu não sei quem vai receber, mas Deus vai usar pessoas que lá atrás te colocaram na cova, que lá atrás te colocaram no sepulcro, que lá atrás amarraram teus pés para te tirar de onde tu estás, para te tirar da zona da morte, para te desamarrar,
Pessoas que te decepcionaram lá atrás, Deus vai usar as mesmas para vir te pedir perdão. Pessoas que te, aleluia, Jesus. Pessoas que te entristeceram lá atrás vão ser as mesmas, aleluia, que vão te trazer algo de conforto, aleluia. E nem sempre é fácil aceitar a ajuda de quem nos feriu lá atrás. Nem sempre é fácil aceitar a ajuda de quem nos machucou lá atrás, aleluia. Mas essas mesmas pessoas que te amarraram, que te aprisionaram, que te humilharam, vão ter, aleluia, que contemplar e ser usadas por Deus para mudar a tua história. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fé no tempo da crise é isso. E por que eu falei do luto aqui? Porque o luto é o estágio ápice. Meu Deus. O luto é o estágio ápice. A morte é o estágio em que nós olhamos e não. Por mais que, pelo cenário que nós estamos passando, o paciente esteja entubado no hospital, mas pelo menos ainda está com resquício de vida. E cabe aquela frase, onde há vida, há esperança. Mas e quando morre? E quando morre? Aleluia. E Deus está falando aqui nessa tarde, no versículo em que nós lemos: eu sou a ressurreição e a vida. Por mais que esteja morto, se tu creres nele, tu viverás. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Pai, por ter falado com a tua igreja, por ter falado com o teu povo, Senhor Jesus. Senhor, sempre é da maneira que tu queres e não da que nós queremos. Sempre é da maneira em que tu apraste a falar, meu Pai. Que não seja, Senhor, sempre que nós venhamos falar de nossos corações, mas que venhamos, Senhor Jesus, escutar sempre da maneira em que tu queres falar. E eu não tenho dúvidas que o Senhor falou conosco. Eu não tenho dúvidas, Espírito Santo, que o Senhor falou com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, cada coração venha a sair transformado pela tua palavra. Cada coração venha a sair, aleluia, transformado pela tua voz, Senhor Jesus. Eu não tenho dúvidas, Espírito Santo, que o Senhor falou com a tua igreja. O Senhor falou com as pessoas que tinham que chegar até aqui. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque tu nunca nos desampara. Tu sempre tem uma palavra para que nós venhamos voltar a acreditar. E eu creio que o teu povo vai sair daqui acreditando novamente, e que neles está sendo gerada uma fé sobrenatural. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar encerrando nesta tarde. Vamos estar fazendo um grande clamor. Levante sua mão para o céu, em nome de Jesus. Amanhã